Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre a regressão logística. E a gente pode entender a regressão logística como um análogo da regressão linear, só que para problemas de classificação. Então, esse tipo de problema, ele surge quando a gente quer categorizar alguma variável por classe. Então, ele é similar à regressão logística. A diferença é que, em vez de a gente encontrar um valor contínuo, a gente vai encontrar um rótulo para um indivíduo ou um objeto. Então, o objetivo principal é determinar a probabilidade de um indivíduo pertencer ou não a uma classe. Aqui, esses dois gráficos, eles apresentam são casos de 15 pessoas em que eles interpretam se eles vão ou não sofreram ou não um acidente, né? São 15 pessoas que participaram da autoescola. E aí interpreta-se que se ou não sim ou não se eles sofreram um acidente. Então, uma forma ingênua de tentar resolver esse problema é aplicar a regressão linear, como é feito aqui na direita, em que a gente é tentado encaixar os dados em uma reta. Só que vocês podem perceber que não dá para extrair nada daqui. Não tem nenhuma informação que pode ser compreendida a partir disso, se você tentar encaixar os dados com uma reta. Ao contrário, é que se você utilizar a regressão logística, em que essa reta, a gente pode considerar que ela foi achatada em forma de uma curva em formato de S. E aqui, vocês vão entender um pouco mais para frente, que dá sim para extrair informações a partir daqui. Então, se você entendeu a regressão linear, que Júlio já falou, o pessoal de matemática também já falou um pouco, se vocês já entenderam, vai ser muito simples de compreender a regressão logística, porque é a regressão linear com um passo a mais. E também que podem ser utilizadas variáveis que não necessariamente são contínuas. Então, ela podem ser utilizadas variáveis contínuas ou não, mas podem ser variáveis categóricas também. Então, para exemplificar aplicações delas, na medicina a gente pode utilizar para determinar se um paciente, a partir de certas características, se ele está doente ou não, ou em instituições financeiras em que a gente pode determinar se é seguro ou não oferecer um empréstimo a um usuário, a um indivíduo. Então, para exemplificar isso, então a gente considera essa situação em que um determinado estudante ele vai fazer uma prova e ele quer saber a probabilidade, quer conhecer a probabilidade dele passar nessa prova, baseado nas horas de estudo dele. Nesse caso aqui, já que eu falei que o objetivo seria trazer rótulos quando a gente aplica a regressão logística. Vocês poderiam falar nos comentários, no chat, se qual seria o rótulo desse problema aqui? Lembra que é um estudante que ele está querendo saber tipo, qual o objetivo que ele quer. Isso. Se no caso seria se ele vai passar ou não na prova. Então, nesse caso, a gente pode observar que o rótulo seria passar ou não na prova. Então, e aí também é possível perceber que quanto maior o número de horas investidas no estudo, maior a probabilidade de passar, né, nessa prova também seria maior. E aí eu mencionei, né, que na regressão logística, ao plotar, ao traçar o gráfico, a gente vai visualizar que forma-se essa curva, os dados são encaixados nessa curva em formato de S, e ela é considerada uma função de ativação. E essa função de ativação é exatamente onde se diferencia a regressão logística da linear.
porque na linear, a gente faria o cálculo da linear do problema, do dado problema, no caso desse problema aqui, e em seguida, esse dado, ele vai ser inserido numa função de ativação, que o nome dela é a sigmoide. E o que é a função sigmoide ela vai fazer? Já que a gente está trabalhando com probabilidade, com a probabilidade de algum evento, é necessário que ele esteja entre os valores desse problema, estejam entre 0 e 1. E é exatamente essa a função, tá? Sendo breve, a função dela é receber um valor como input e como output ela vai exibir, vai dar um valor entre 0 e 1. E aí a gente pode ver que o sigmoide, ela rapidamente converge para 1 e rapidamente converge para 0. Então, tem vários dados em um certo problema, e aí eles vão ser todos passados entre 0 e 1. E aí, aqui já seriam os valores em 1 e os valores em 0. E os valores em que há uma certa incerteza, que teria uma probabilidade entre 0 e 1, mas não exatamente eles dois, então, vai depender do limiar que você vai utilizar. Isso é determinado pelo usuário que está fazendo uso da função. Então, considerando 0,5, no caso, como meio, né? Então, você determinaria o limiar. Se, no caso, você preferir, dependendo do problema, 0,5, se for maior, se for 0,5 for maior, ele for considerado 1 ou considerado como 0. Então, esse limiar aqui, ele é determinado pela pessoa que está aplicando a função. Tá dando para acompanhar? Certo? Pronto. Então, como eu já mencionei, né, o pessoal já aplicou, já apresentou muito bem como a função, como a regressão linear funciona. Então, para estimar os valores na regressão, a gente utiliza essa equação aqui, em que o y vai ser o atributo que desejamos prever, o b0 vai ser uma constante inicial, o b1 é um coeficiente e o x1 seria uma variável independente. Então, é basicamente, para aplicar a regressão logística, a gente usaria a regressão linear aqui, usaria esse método, essa técnica da regressão linear, só que esse y, ele é passado para a função sigmoide. Então, ela recebe como input o resultado, esse y aqui. E aí, esse y, ele vai ficar determinado entre 0 ou 1. Então, para exemplificar, é a gente considerar essa situação aqui, em que haja uma base de crédito com os seguintes atributos. Então, o problema seria se um usuário seria seguro ou não, que o usuário iria pagar ou não o empréstimo que foi concedido a ele. Então, a gente considerar os seguintes atributos: o histórico de pagamento, a dívida, as garantias e a renda anual dele. Só que, no caso, para a gente poder aplicar, a gente tem que transformar eles em uma notação numérica. Então, eu utilizei para esses aqui correspondentes para cada um. E aí, respectivamente, eles teriam coeficientes já para cada um aqui, respectivamente. B0, B1, B2, B3, B4. E aí, substituindo nessa equação aqui que eu falei, que já foi explicado anteriormente. Então, e o B0, que é essa constante inicial, mais o B1, vezes o correspondente dele, que é o histórico de pagamento, e assim sucessivamente. Então, tipo, eu peguei essa relação aqui. E aí, é calculado o y, ao substituir e fazer as multiplicações em seguida as somas. É calculado o y, e em seguida a gente aplica esse valor de y como input na função sigmoide, que seria basicamente substituir aqui no y. E aí é dado um valor que é 0,8, que é entre 0 e 1. E esse valor, ele vai significar a probabilidade do indivíduo de pagar determinado empréstimo. Então, esse valor aqui seria a probabilidade dada. Então, é basicamente isso, é bem semelhante. É basicamente um Jorge, análogo. só mencionar também, como você falou, né, que
como ele deu 81% de probabilidade de pagar, então esse valor ele vai convergir para 1. Ou seja, ele vai convergir para a classificação em 1. Isso, Certo? exatamente. Já que é a partir do limiar que foi determinado e também pela proximidade, ele vai convergir para 1, que seria, no caso, a classe que a gente determinou. E essas são as referências. E é basicamente isso. Vocês têm alguma coisa a perguntar agora? Podem perguntar também depois. E obrigado pelo tempo de vocês. Pronto, no caso agora, né, a gente vai para o último ponto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Tá muito baixo e tal. Acho que não, né? Pronto, eu vou começar aqui. Vocês estão vendo? Pronto. Basicamente aqui vou ser bem breve, né? No caso da regressão logística simples e múltipla, a gente vai usar basicamente as mesmas bibliotecas que a gente usa em regressão linear, né? E o único diferencial aqui é a própria classe, né? Logistic Regression. Vamos lá. Em relação à aplicação de regressão logística simples, a gente vai ter a importação do Pandas também, né, para a gente manipular nossa base de dados, e o Matplot para fazer a plotagem dos gráficos, né, para mostrar a classificação em si de forma visual. Nosso data frame ele vai ser basicamente a relação entre o tempo de autoescola e a ocorrência de acidente ou não. Nesse caso aqui, o tempo está em horas, e a ocorrência de acontecer um acidente, no caso 0 não ocorrer, 1 ocorrer. A gente tem aqui 15 registros, e agora a gente vai simplesmente, né, aqui nesse caso o tempo de autoescola vai ser o nosso previsor, e o acidente vai ser o nosso rótulo, né, como nosso problema de classificação, a nossa expectativa é prever o rótulo, a classe. Então, nesse caso, a gente vai, né, dividir a nossa base de dados entre previsor e rótulo. E aqui é bem simples, a gente vai usar a escala mesmo, Linear Model, né, o Logistic Regression, que eu mencionei anteriormente. O regressor logístico, a gente vai chamar a nossa classe, e logo em seguida a gente vai fazer o nosso treinamento, passando tanto o previsor quanto o rótulo. E aqui a gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai fazer uma previsão para alguém com 25 horas de autoescola, né? Vamos ver se ele corre risco de se acidentar ou não. Nesse caso, nosso rei retornou 1. É provável, de acordo com a nossa base de dados, que ele se acidente. A gente vai fazer também uma previsão para todos os atributos, nesse caso, nossa base de dados completa, onde a primeira coluna ela vai indicar a probabilidade de não sofrer um acidente, ou seja, a probabilidade da classe ser 0, e a nossa coluna 1 vai ser a probabilidade de acontecer um acidente. Então, nesse caso, a gente vai ter 15 registros, certo? Então, vamos pegar os dois primeiros para ser mais breve, né? Um com tempo de 15 horas de autoescola e o outro com 16. Pronto. Ambos, eles vão ter uma alta probabilidade, né, de sofrer acidente, na casa dos 98%, enquanto que os demais, cada qual tem a sua distribuição de probabilidade para a ocorrência de acidente ou não. E para plotar o gráfico também que foi gerado pelo modelo, vamos utilizar apenas a coluna 1, né, no caso, se vai ocorrer acidente, né, a probabilidade de ocorrer acidente para todos os registros. Então, nesse caso aqui,
a gente vai passar, né, a gente viu aqui os nossos resultados, os resultados finais, né, para cada registro, sobre a ocorrência ou não de acidente. E aqui a gente botou basicamente o coeficiente, né, que vai ser o B1, da nossa atrelado ao nosso previsor, na nossa coluna tempo de autoescola, e o nosso intercept vai ser aquele B0, né, o atributo, não, o coeficiente nesse caso. E por último a gente vai fazer só uma plotagem aqui, no eixo X as horas de autoescola, o Y a probabilidade de sofrer um acidente, né, nesse caso 0 ou 1, e a curva, né, sigmoide que mais se adequa a esses registros. Pronto, temos aqui. Na sequência, sim, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto não. Qualquer coisa vocês ativem o microfone, porque eu fico mais acostumado com o áudio, ao invés de ficar trocando de janela. A gente vai para a parte da múltipla agora. Não tem tanto mistério assim. A gente vai usar a base de risco de crédito, certo? Então, por ser múltipla, então a gente vai ter vários atributos independentes aqui, variáveis independentes. Nesse caso, a gente já tem 4, né? História, dívida, garantias e renda de um determinado consumidor. E a nossa classe é justamente o risco, né? O risco desse empréstimo, se é alto, baixo, se é alto ou baixo, na verdade. A gente faz aqui a nossa divisão da base de dados. Certo? A gente está fazendo um drop aqui, mas basicamente esse drop ele vai garantir que os previsores só recebam da coluna história até a renda. Ele está fazendo um drop de risco, então ele vai anular essa coluna para os previsores e vai recair justamente na classe. Então, a gente vai fazer aqui previsores, vai listar os previsores, né? Tá tudo correto, a classe também, toda correta. E aqui a gente vai usar uma técnica que, né, como a gente sabe, o algoritmo ele vai entender variáveis numéricas. Então, no nosso caso, a gente tem vários atributos categóricos, ou seja, essa parte, né, ruim, desconhecida, alto, nenhuma, a renda acima, esse 0, underline 15 aqui, risco alto, baixo. A gente precisa representar esses atributos de forma numérica. A gente vai fazer o label encode deles. E vai, a partir de agora, representar eles de forma numérica. Pronto. Então, para cada número está associado o seu devido texto, vamos chamar assim. Certo? Então, a renda também, do mesmo jeito. Se a gente plotar aqui também a classe. Plotar não, né? Explicitar a classe. A gente vai ter também... não precisa. A gente vai agora criar, basicamente, do mesmo jeito. E logo em seguida fazer o treinamento. A gente vai também fazer o intercept, né, que é justamente o valor de B0. Certo? E os coeficientes, nesse caso ele vai gerar 4 coeficientes justamente, cada um relacionado a cada coluna ou a cada variável independente. Certo? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Não. Por enquanto não. A gente vai agora fazer uma previsão, uma breve previsão. Né? Uma pessoa hipotética com história ruim, dívida alta, nenhuma garantia e renda entre 0 a 15 mil. Né? A gente tem como label coder, a gente vai ter para cada, né, texto, entre aspas, a gente vai ter o seu correspondente numérico, a gente passa aqui, a gente vai ver esse resultado,
E como o print abaixo ele indica, o risco dessa pessoa é alto, entendeu? Então, após o treinamento do nosso modelo, a gente fez uma predição aqui com valores aleatórios, né, dentro do nosso intervalo. A gente descobriu que essa pessoa tem um risco alto de empréstimo, certo? E agora a gente vai prever para todos os demais da tabela, né, e a partir daqui, né, na coluna 0 indica a probabilidade do risco ser alto e a coluna 1 do risco ser baixo. Então, se a gente comparar, né, os registros com a nossa base de dados, a gente vai ver que eles, eles batem, certo? E aqui só uma parte aqui from scratch mesmo do início, da parte, né, que a gente usa funções explícitas e não a parte das bibliotecas, né, a gente basicamente, né, como se a gente fosse implementar uma regressão logística do zero, a gente vai, primeiramente, teria que definir a função sigmoide, né, que ela vai ser responsável por plotar os nossos gráficos, né, dentro do limiar 0 e 1, né, lembrando o nosso gráfico. Então, basicamente, seria assim a nossa definição da função. Sigmoide retorna 1 sobre 1 mais exponencial de menos x, como mostra a nossa equação. Depois disso, será necessário definir a nossa função de perda, né, para ajuste dos coeficientes das nossas variáveis. E para isso, a gente usa a Binary Cross Entropy, que é justamente a mais usada para a classificação binária. Então, a gente vai ter uma função aqui, que se o nosso y lá, né, que nossa variável independente, na verdade, a nossa variável que a gente quer prever, se ela retornar zero, essa função ela vai considerar menos log de 1 menos h, caso contrário, menos log de h, em que h é a própria função sigmoide, ou a função logística, e o z é justamente, né, nossos coeficientes e as nossas variáveis independentes, no caso, as nossas colunas. Para implementar essa função, basta multiplicarmos por y e por 1 menos y. Então, basicamente, vai ficar L de h de y menos y vezes log de h menos 1 menos y log de 1 menos h. Então, implementando essa função de perda, né, só basta converter, né, a nossa função em uma função matemática, usando, por exemplo, aqui a biblioteca NumPy, certo? E, por último, também a gente precisa definir a descida do gradiente. E, para isso, a gente poderia usar essa breve equação aqui. E, por último, a gente teria na nossa classe implementada, onde a gente teria aqui a nossa função sigmoide, a nossa função de perda, a nossa função de treinamento, certo? Atrelada a ela a descida do gradiente para ajuste dos pesos, e a predição, tanto da probabilidade quanto valores acima, como 1 e abaixo de 0, certo? Abaixo como 0, no caso. Então, aqui o nosso intuito foi mais demonstrar como seria a implementação sem uso de biblioteca. E, por fim, temos duas referências que foram usadas. Deixa eu ver aqui, não houve dúvidas no momento. E é isso. Wallace?
Finalizando, né, galera? Todo mundo já falou, tal. Só agradecer, tipo, a prestação de todo mundo. O pessoal ficou até o final, eu tô aqui tossindo, mas dá para entender, né? Bom trabalho para todo mundo, né? Conseguiu fazer um, uma boa aula, digamos assim. Muito bom mesmo, parabéns a todos. E amanhã eu também vou disponibilizar esse Forms aí, é o Forms da parte de A. A gente vai liberar um Forms amanhã, não hoje no caso. Vai liberar um Forms amanhã, eu vou mandar no grupo anônimo, vocês vão poder passar o feedback e a gente vai ver como é que vocês vão lá e dizem, olha, a gente acha isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom, mas isso aqui não. Aí a gente vai tentar mudar para gravar as aulas e poder liberar para vocês as aulas gravadas também, com algumas edições, mas vocês vão ter acesso a esse vídeo também dessa aula em si. Mas também amanhã eu vou liberar esse formzinho para vocês assinarem lá, dar o feedback de vocês. Mas por hora é só. Beleza, galera? Valeu a presença de todo mundo. E muito bom trabalho de novo. Se quiserem já ir saindo, boa noite. Valeu aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.